Olá, meus amigos do Café Cultural, sejam todos muito bem-vindos a mais essa edição. Uma edição onde nós vamos conversar, já estava conversando com o Everaldo aqui, já estou vendo que história para ele não falta, né, Everaldo? Vamos ter bastante história para conversar hoje. Pena que o nosso tempo é curtinho, meia horinha só, mas vamos ver dentro dessa meia hora o máximo de histórias que a gente vai poder contar. Então, sem grandes enrolações, eu quero saber, me diga uma coisa, quem é Everaldo Gonçalves por Everaldo Gonçalves? Eu sou um experiente ou um velho professor. Me formei na USP, me graduei em geologia, tive uma boa atividade profissional, comecei trabalhando em Carajás, na Amazônia, quando foi descoberto Carajás, em 1968, 69. Depois voltei a ser professor na USP, na UFMG, tive uma atividade numa empresa pública muito grande, a Eletropaulo, fui diretor e presidente da CPFL, que é a maior empresa de energia do Brasil. Bebi em muitas fontes de água limpa no Brasil e muitas poluídas também, que hoje é difícil encontrar água limpa. E há um ditado que diz que a geologia é uma ciência que entra pelos pés. Quanto mais o geólogo caminhou na vida, ele ganhou experiência, aprendeu e ensinou. Eu acho que hoje, na idade madura, né, tenho 78 anos e ainda me sinto ativo na profissão, tenho muita história para contar, Sérgio. Sem dúvida. Everaldo, o Brasil, ele é um país abençoado em termos de geologia. O que nós temos de cristais, de pedras, a riqueza mineral do Brasil é imensa, né? Sérgio, o Brasil é um país de grande dimensão continental, mas ainda é mal conhecido geologicamente. O arcabouço dele, as possibilidades nós já sabemos, mas realmente o verdadeiro potencial dos recursos minerais do Brasil nós não temos porque, infelizmente, os mapas geológicos que são feitos pelos trabalhos de campo, por imagens hoje de satélite, eles ainda não têm uma acuidade, uma precisão eficiente e necessária. Então, temos potencial mineral, temos carência em alguns recursos minerais, abundância em outros, e de minerais estratégicos, o nióbio. É importante que o Brasil detém 90% da produção e das reservas de nióbio no mundo. Quanto mais achar nióbio no Brasil, mais vai cair o preço. E outros minerais, somos líderes na produção de ferro, de diamante, nós temos um bom potencial de ouro, nós temos uma razoável produção e temos uma produção histórica de ouro significativa. Sim, sim. Mal conhecido ainda geologicamente. E a estrutura governamental é falha. Veja a situação que está a Agência Nacional de Mineração, que tem vaga para 3.000 profissionais e tem 1.800 e não dá conta de fazer o fomento e a fiscalização necessária. Que coisa, né? Na verdade, né, Everaldo, eu acho que o grande público tem um desconhecimento muito grande da ciência da geologia, da importância da mineração. Eu acho que nós conhecemos os extremos. A gente conhece o lado da exploração, que é muito triste, né? E a gente conhece o lado, talvez, da riqueza, historicamente, as Minas Gerais, a época do ouro, essas coisas. Mas, assim, nós não conhecemos exatamente o que significa a importância de se explorar racionalmente, com responsabilidade, os recursos minerais de um país. Sérgio, a origem da mineração no Brasil, ela é interessante e a ciência geológica também. O país cresceu às expensas dos garimpeiros que expandiram nossa fronteira, que se limitava ao Tratado de Tordesilhas. Demorou 200 anos para se achar ouro no Brasil, quando Fernão Cortés chegou na costa do Pacífico e encontrou os indígenas de lá já usando ouro e saquearam aquele ouro. Os portugueses, na América Portuguesa, entraram pela costa e foram adentrando o país na busca de ouro e pedras preciosas. Encontraram ouro em São Paulo, no Pico do Jaraguá, nos anos já 1570, mas demorou
200 anos para que em 1783, 87 encontrasse ouro em Minas Gerais e desbravasse o Brasil, depois do Mato Grosso, Goiás, e a dimensão territorial, na origem, foi em busca de ouro e pedras preciosas e hoje virou um problema a exploração mineral, seja em escala eficiente pelas grandes empresas, como em pequena escala e no trabalho mal desenvolvido por esses garimpeiros aí que não respeitam limites e a lei. Esse que é o problema, né? Eu acho o seguinte... Mas... diga, continua, por favor. Interessante, Sérgio, que nós tivemos um império com Pedro II, que era um amante das ciências e da geologia, e ele, por um capricho, criou a primeira escola de engenharia de Minas no Brasil, em Ouro Preto, em 1776. A gloriosa Escola de Minas, feita pelo espírito iluminista de Gorsex. Só que, por uma ironia, criou-se uma escola mais voltada à mineração e ao aproveitamento mineral do que a descoberta mineral. Então, o engenheiro de Minas, ele sabe fazer a extração, a lavra mineral. E a descoberta que já existiam métodos de caminhar, de fazer prospecção mineral, só foi refeita a história com a criação dos cursos de geologia, que se comemora agora, dia 30 de maio, o Dia do Geólogo, porque foi a data da criação da profissão reconhecida de geólogo. Que legal. Com a criação dos cursos de geologia, que foi feito no plano de metas do presidente Juscelino, no desenvolvimento, ele que criou 6 cursos de geologia para a descoberta dos recursos minerais e servir com equipe para os órgãos governamentais, o antigo DNPM, atual Agência Nacional de Mineração, a Petrobras, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, a Vale do Rio Doce e as empresas particulares. Hoje, eu já nem sei lhe dizer exatamente, porque há escolas particulares, além das federais, mas dos 6 cursos, hoje acho que nós temos 25 ou um pouco mais cursos de geologia, e uma profissão que ajuda o quê? A descobrir o subsolo brasileiro, que é da União, que permite ao particular fazer o aproveitamento. E, com isso, existe bem consolidado uma legislação mineral. Num país que é capitalista, o subsolo é socialista e gera conflitos com os proprietários do solo e das terras. Imagino. Everaldo, existe, ou é muito mais uma lenda, a questão mineração versus ambientalismo? O pessoal fala assim, a mineração, a exploração do solo não pode acontecer porque a preservação do meio ambiente. Na verdade, mineração é uma ciência que está ligada ao meio ambiente, né? A própria preservação, o cuidado do meio ambiente não é antagônico à mineração. Ela, em parte, é antagônica porque ela é destrutiva, não é? Você, à medida que faz a extração de um bem mineral, você ocupa um espaço, deixa um vazio, então as montanhas viram cavas. E o teor mineral, nem todo minério, você tem ele pronto como é uma pedreira, por exemplo, de brita para asfalto. Então, você cava e ficou aquela sobra que você pode dar bom destino ao espaço sólido. Então, nós temos exemplos. Em Curitiba, uma pedreira virou um local de turismo. Aqui em São Paulo, uma das primeiras pedreiras em Itapevi, feita em forma de uma ferradura, ela gerou um espaço que houve um projeto que não foi levado à frente, e que era para fazer um teatro a céu aberto. Ele já tinha, inclusive, as bancadas e daria um teatro grego aqui em São Paulo. Você vê, o início da produção de brita gerou um espaço que poderia ser usado culturalmente. Depois quiseram até fazer um lixão lá, que também pode ser o aproveitamento de um espaço. Isto é, quando você aproveita integralmente, teve que fazer o decapeamento da pedreira. Agora, uma mina de ouro, por exemplo, o teor do ouro econômico hoje
No tempo da colônia era 12 gramas por tonelada que se extraía, já gerava um descarte, um entulho, um rejeito muito grande. Hoje, Sim. ouro é economicamente aproveitável com 0,4 gramas por tonelada. Nossa. Imagine você pegar um bloco de 1 metro cúbico, que a densidade média é 2,7, dá 2 toneladas. Você vai tirar 0,8 gramas. E esse entulho que sobrou? A totalidade, né? Você tira 2 toneladas e 700 quilos e gera o mesmo entulho. Onde você vai colocar? Se for sólido, em encostas de morro, em pilhas que chamamos de estéreo ou de rejeito. E se você usou um processo de concentração úmida com líquido, vai gerar uma mistura de água, uma polpa, e precisa fazer o quê? Barragem de contenção de rejeito, cada vez maiores e que são perigosas, e com isso gera realmente um conflito. Mas nós não podemos ignorar que as substâncias minerais são essenciais para o planeta, para a vida humana, né? Claro. Estamos sentados numa sala, em qualquer ambiente, e olhando ao redor, desde o telefone celular, quantas substâncias minerais estão no telefone celular, um veículo, a rede de energia, os cabos, os fios. Então, a mineração é indispensável, mas nós precisamos diminuir os impactos e os conflitos ambientais da extração e o descarte da mineração e tentarmos fazer a reciclagem de muita coisa que se pode fazer para que não haja tanto lixo como tem, não só orgânico, como de plásticos e como de substâncias minerais e contaminação do ambiente do lençol freático. Imagina, não, realmente, é complicado, não é uma conversa fácil e precisa de inteligência, eu acho. Eu acho que o que a gente precisa colocar nesse processo é um processo de inteligência, um processo de responsabilidade e termos políticas públicas, que nem você muito bem colocou, termos políticas públicas muito claras e responsáveis a respeito disso. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Everaldo, como que essa tua cabeça, essa tua experiência toda, que você falou, andando por esse Brasil afora, como que gerou um livro, O Fetiche do Ouro e a Pedra Milagrosa na Filosofia Caipira? Conta pra gente um pouquinho da história do livro. Ô Sérgio, é interessante a vida que há um ditado chinês que diz que nós deveríamos plantar árvores, eu na vida plantei muitas. Constituir família, quem possa, e ter uma geração, eu tenho 2 filhas. E escrever um livro, esse que é um ditado que se todo mundo morresse depois de fazer isso, deixou alguma coisa. E quem escreve, imagina que alguém vai ler e sofra um impacto. Como eu sou geólogo, eu uso aquilo que o Nietzsche prega da filosofia como martelo, que é o instrumento de trabalho do geólogo. Então, eu sempre usei as palavras como uma força, e a palavra precisa achar o lugar na frase. Ao longo da minha vida, eu escrevi trabalhos científicos para a academia, e o público é restrito. Sim. Então, quando a gente consegue escrever alguma coisa para que possa ter alcance, né? E por uma experiência interessante, eu me sinto, com 78 anos de idade, uma pessoa saudável. Ótimo, mas no ano passado eu tive uma fadiga que não sabia de onde vinha, e identificou que eu estava com um problema coronário e fui fazer um cateterismo, não deu, 30 dias depois de novo, e no fim eu tive que fazer uma cirurgia que foi bem sucedida, de uma mamária. Eu sou materialista, e no dia que eu me internei, dia 30 de novembro, eu falei, caramba, eu preciso terminar esse livro de contos meus, que se eu morrer amanhã, isso daí vai ficar Fábio. E mandei fazer os 1000 livros que já estava feito. Então, foi o último desejo meu, que eu falei, olha, eu preciso pelo menos ter esse livro. Um livro de contos que eu escrevi ao longo da vida dos meus 50 anos, profissional. 4 contos. Um deles até interessante, porque ninguém sabe de onde vem, o conto do Vigário. Fernando Pessoa diz que vem
de vigário um nome de pessoa que não teria nada a ver com religião. É um caminho. Então, consagrou Conto do Vigário, não por causa de religiosos, de padres, mas uma pessoa chamada Vigário, e ficou a vigarice como sendo. Em Ouro Preto, há uma tradição que o Conto do Vigário veio de uma disputa de paróquia que, para receber um santo, botaram o santo em cima de um animal, de uma mula, e onde ela fosse parar, ficaria santa. E ficou numa paróquia, e depois teriam descoberto que o pároco, o vigário, era dono do burro. Olha, só podia ir para a paróquia dele. Mas numa localidade pequena, dificilmente ninguém saberia que o animal tinha uma ligação com o padre, mas ficou consagrado, tanto que no carnaval a escola de samba Vigário Geral fez uma apresentação e deu essa interpretação que eu tentei mudar, porque eu morei 10 anos em Diamantina. Quando eu saí da USP, depois eu me vinculei à Universidade Federal de Minas Gerais, e lá tinha um centro de treinamento de geólogos, que recebe geólogos do Brasil inteiro, que eu fiquei 10 anos morando numa cidadezinha encantadora, colonial, e falava-se que as igrejas tinham sinos, e os sinos, para ter melhor o som, continham ouro. E sino pelas batidas, o bronze às vezes quebra, e um professor da escola de Minas de Ouro Preto dosou ouro nos sinos quebrados e não achou ouro nenhum. Quando toda igreja que se iniciava tinha o livro de ouro para receber doações, para comprar ouro e botar no sino e construir as igrejas. Olha só. Então eu interpretei e fiz no conto, dizendo mais detalhes, o que representa o sino, as batidas do sino, a linguagem do sino. Quando não existia outras formas de comunicação, o sino era uma em todo o vilarejo. Nascia uma criança, morria alguém pela batida, pelo ritmo. E contei a história, dando que o Conto do Vigário seria isso, que os sinos não têm ouro algum, muito embora toda a igreja tivesse o livro do ouro. Livro de ouro. O livro de ouro para o sino. Esse é o primeiro conto. O segundo é também pela minha experiência de ter vivido em Diamantina, que é o núcleo do garimpo no Brasil de pedras preciosas, porque pela segunda vez se encontrou diamante no mundo, foi em Diamantina, por volta de 1714, e o termo garimpeiro vem da origem diamantina, que eram aqueles que tinham uma atividade ilícita para a época e que viviam escondido nas grimpas. De grimpa deu grimpeiros e de grimpeiros deu garimpeiros. Olha só, olha só. Então o nome garimpeiro, ele vem das grimpas de Diamantina. E com isso, esse período que eu vivi em Diamantina, eu aprendi muito, ensinei muito aos garimpeiros. Difícil até ensinar, porque o garimpeiro, ele em si, é um indivíduo anárquico. Para ele não há fronteiras e não há limite. Ele tem uma consciência que o que ele acha é dele, não é da União, não é do proprietário do solo, de ninguém. Então o garimpo não tem fronteiras. Mas foi se expandindo, e hoje aquilo que em pequena escala não era um problema, à medida que aumenta a escala, aumenta a necessidade de alguma atividade econômica, não tem emprego, ele vai fazendo algum bico, alguma atividade, e muitos vão para o garimpo. E com isso nós temos hoje um lumpen-proletariado, um exército de pessoas descamisadas, sem emprego, que acham que se ele encontrar alguma substância mineral de valor, é interessante. E ouro e diamante são as substâncias minerais que contêm maior quantidade de valor ou de trabalho acumulado por unidade. 1 quilo de ouro, 1 litro de ouro pesa 19,3 quilos. Se fosse de diamante, daria 3,5 quilos. Das pedras preciosas, o diamante é o mais pesado, por isso que ele fica no fundo da bateia ou no centro da peneira quando vira.
E ouro mais ainda, porque a densidade dele é 19,3, o ferro é 6. Então veja quanto que o ouro é pesado. E com isso eu fiz um conto, que é o segundo do livro, O Garimpeiro Maluco. Por quê? O garimpeiro, ele é uma pessoa diferenciada e que muitas pessoas chamam de maluco. Por quê? Ele dorme rico e acorda pobre e procura aquilo que ele não guardou e não sabe se vai encontrar. Olha só. Mas eu fiz uma correlação com o Chapeleiro Maluco, que você já deve ter visto o filme, já viu o Chapeleiro Maluco do conto da Alice no País das Maravilhas. E de onde vem a loucura? De ambos. O do garimpeiro pela febre do ouro e também pela contaminação do mercúrio. E o chapeleiro, ele se torna maluco ao longo da vida, principalmente na idade adulta, porque desde menino, nas indústrias de chapéu, eles usavam crianças para dar o formato do chapéu, de feltro, e usavam sais de mercúrio para fazer uso como fungicida. É verdade. E o mercúrio em si, você pode até tomar o mercúrio que usava-se para se safar do mal das tripas, o nó das tripas. Toma mercúrio, densidade 3,3, ele desdobra a tripa e sai o produto normal. Mas, quando ele, na forma de sais, o organismo assimila e ataca o sistema nervoso e leva à loucura. Aí, no Japão, a indústria de soda cáustica, eles usavam um processo de filtração por osmose e sais de mercúrio, jogaram tanto mercúrio na Baía de Minamata que deu um problema na população, que até os gatos ficavam doidos, malucos. Olha só. E com isso saiu o termo mal de mina mata, e que na mineração, eu digo, no garimpo, é a mina que mata. A mina que mata, tá. Então o garimpeiro, ele, se não tiver cuidados, ele pode não se contaminar com o mercúrio líquido em si, mas com os sais do mercúrio. O que é perigoso? Ao longo, ele queima o amálgama do mercúrio, que sublima, e vai para a atmosfera e volta, cai, os ácidos úmicos atacam o mercúrio, vai para as plantas, o peixe come as plantas, um peixe come outro, e o homem come o peixe, e aumenta a quantidade de mercúrio, e isso leva à loucura, como o chapeleiro maluco contaminado ao longo da sua vida profissional pelo mercúrio. E com essa relação, eu acho que tive a felicidade de mostrar, e muito atual o termo, do garimpeiro. Um outro conto, eu admiro muito o poeta Carlos Drummond de Andrade, o modernista, e em 24 ele escreveu uma poesia que foi publicada em 28, tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra, e nem ele, ninguém sabe interpretar qual era a pedra, e que eu botei como premonitória a poesia da pedra dele, dizendo que tinha uma pedra e não tem mais, que é o Pico do Cauê, que ele via, ele era itabirano, via da fazenda dele o morro que virou um buraco. Então tinha uma pedra no meio do caminho, escrito em 28, se tornou realidade. Olha e descrevo a nuance e a evolução da pedra. O último conto, Sérgio, eu não sei se você é paulista, mas eu sou paulista do interior. Eu sou de uma cidadezinha que era um distrito que meu pai ajudou, ele era celeiro, foi lá para trabalhar numa única empresa que existia, uma usina, e é um menino na celaria dele, via ele cantando, uma profissão bonita, um artesão, e recebendo aquela população, não existia muito carro, e a linguagem daquela população caipira era a mistura do indígena, do negro, do português e do imigrante italiano, principalmente. Então, uma fala arrastada do porta, nós vai, nós vem, que aquilo ficou, para mim, como uma marca. E eu, na idade adulta, me dei ao capricho de escrever um texto com características científicas na linguagem caipira.
Olha só, mesmo. Então, raramente a gente encontra, fala-se muito do caipira, não é? Mas São Paulo tem uma tradição dessa mistura, que o curso de Direito da Faculdade de São Francisco, uma das mais tradicionais, sim. disputou, e ambas foram instituídas em 1927, os primeiros 2 cursos de Direito no Brasil, e no Senado do Império ainda já existia uma disputa e dizia que não podia ser a faculdade de Direito em São Paulo, porque o paulista falava errado e iria ensinar os advogados a falarem errado. Olha só, o que é isso? É a linguagem caipira. Caipira, em si, é o corta-mato, é aquele que avança e desbrava. E eu, vivendo nesse meio, falei, olha, vou fazer uma brincadeira, porque na minha cidade, eu nasci em Iracemápolis, que era um distrito de Limeira, se tornou independente, mas eu vivi mais em Limeira até os 16 anos, depois vim para São Paulo e fazer faculdade de geologia. E um amigo meu falou, Verardo, você que é geólogo, as pedras salvaram a minha vida. E contou que ele, um violonista, uma ocasião, andando, cantando com a viola, pegou umas pedras e vendeu como milagrosas. E cada lugar que ele ia, ele vendia as pedras como sendo milagrosas. E em cima desse curto enredo, eu fiz o conto mostrando das pedras milagrosas e digo com todas as letras que as pedras são belas, têm o seu fetiche pela própria beleza e da natureza, mas que não tem poder de cura algum. Quem está doente vá a um bom médico e faça seu tratamento. Então, a pedra milagrosa na filosofia caipira, ela tem disso, ensina um pouco da cultura universal e os princípios normais. Na boca de um caipira fica uma validade melhor do que na boca de um cientista, de um geólogo. Eu escrevendo um trabalho para geólogos que pedra não tem poder de cura algum, pode ser, se for renal, até complicado para a saúde, se for com algum mineral atômico, pode ser prejudicial à saúde, mais ainda, e elas devem ser usadas como um enfeite. E a cultura humana sempre procurou usar belezas em si no corpo humano. E esse conto tem essa particularidade de ser um trabalho com conotação científica, mas escrito na linguagem caipira, e eu conto a evolução do que é o caipira e essa linguagem caipira. Ah, que legal, que legal. Everaldo, das pedras que nós temos no Brasil, das pedras, assim, não os minerais, assim, mas as pedras, qual que você considera mais bonita? Ametistas? O que nós temos no Brasil de beleza visual de minerais? Olha, a ametista, para mim, é maravilhosa. Eu acho de uma beleza incrível. A experiência do ser humano, a cultura, ela é histórica, né? Então, desde os primórdios da civilização, busca-se enfeites, adornos, e o adorno, ele precisa ser durável. Então, as pedras, elas têm beleza e durabilidade, porque não adianta uma pedra ser bonita e você fazer um adorno. E o diamante, o nome vem de ádamos, indestrutível. E não se encontrou ainda uma substância que tivesse uma raridade, uma beleza e uma dureza maior do que o diamante. Verdade. É o próprio fetiche. Uma pedra numa vitrine parece ter uma mãozinha, como diz o Marx, nos olhando sedutoras, nos chamando para serem compradas. Não há pedra mais bonita do que o brilho, o fulgor do diamante. Depois, e o diamante também há coloridos, né? Sim, o diamante ele vale mais quando não tem cor alguma, é incolor, ou quando ele tem cores, o azul, o rosa, o vermelho. E das demais pedras, que essa sim, o Brasil tem uma variedade muito grande de pedras, as turmalinas, o berílio, o verde, a esmeralda, e o azul a safira. Também são pedras. E que
a natureza nos deu esse privilégio, só que 90% das pedras no Brasil são tiradas de maneira irregulares. Então é difícil, aí normalmente por garimpeiro. É difícil regularizar esse mercado. Mas o Brasil tem um potencial grande das pedras, e se me perguntasse a mais bonita, o que o fetiche é maior, que nos encanta, sem dúvida, é o diamante. O garimpeiro diz que o diamante chama o olho do garimpeiro. Você pega uma pedrinha, põe numa peneira, vira na água, a densidade maior, 3,5 grão de quartzo é 2,7, faz com que o diamante vá ao fundo. Quando ele vira a peneira, milhares, se não milhões de grãos, ele bate o olho e vê aquela pedrinha e diz que o diamante chama o olho do garimpeiro. Todas as pedras são iguais, você pode confundir qualquer pedra com diamante, mas um diamante você não confunde com nenhuma. Quando ele aparece, é um brilho realmente vítreo e que parece que nos enfeitiça. Ah, que maravilha, que maravilha. Everaldo, conta pra gente, ó, já passou a nossa meia horinha aqui, a gente fica batendo papo, fica contando história. Olha, o tempo flui, né? Ah, nem fala, muito gostoso. Diz pra gente, aonde que pode ser encontrado o livro Fetiche do Ouro e a Pedra Milagrosa na Filosofia Caipira? Onde que está disponível? Ô Sérgio, eu lhe falei que por uma necessidade de vida, eu mandei fazer os livros. E vão fazer o lançamento formal agora, ou até o final desse mês, ou em junho, numa livraria em São Paulo, que já combinamos. Mas antes disso, ele já está disponível nas plataformas de venda de livros online e em e-book, na Amazon e no Clube do Livro. Então, os ouvintes que possam ter interesse antes de estar disponível fisicamente nas livrarias, ele já está disponível online por essas plataformas. Que maravilha. E quem quiser conversar com você, Everaldo, quem quiser conhecer um pouco mais da tua experiência, quem quiser compartilhar esse conhecimento, bater um papo contigo sobre geologia, sobre mineração, sobre a importância do respeito a riqueza mineral do Brasil, onde que te encontra? Eu uso muito pouco rede, porque ficou muito vulgar. Há redes que eu não vou citar o nome, mas que virou futrica, fofoca, e às vezes quando você curte uma coisa, até os familiares não curtiu do outro. Então eu tenho algumas redes, mas eu uso muito uma que é profissional, que é o LinkedIn, que eu acho que ainda é uma rede que tem credibilidade. Nessa eu uso. Então, se procurar por Everaldo Gonçalves no LinkedIn, vai achar com facilidade, eu estou à disposição para falar. E tenho mais alguns livros que eu estou no finalmente deles, Sérgio. Oh, que bom, que bom. Para publicar. Esse não é o único. Esse foi o que eu falei, eu não posso morrer sem publicar esse. Sim. Mas eu, quando me formei, eu fui trabalhar em Carajás, que havia sido descoberto por uma empresa internacional, United States Steel, e era um depósito tão grande que os militares à época bateram a mão, como se dissesse, olha, eles que criaram a lei, ainda vigente, o Código de Mineração 227/67, baixado por um decreto-lei do Marechal Castelo Branco, que tirou a prioridade do subsolo, que continuou sendo da União, mas deu ao primeiro requerente interessado. Então, o agronegócio, que naquela época já era favorável aos militares, foram traídos sem dar um tiro e tirou do proprietário do solo a prioridade que ele até então tinha. Por quê? No Império era do rei, na República o espírito liberal iluminista deu que o proprietário do solo era dono do subsolo. Getúlio Vargas tirou a propriedade do subsolo e manteve a prioridade de aproveitamento ao proprietário do solo. E os militares, em 67, deram um golpe nos ruralistas e tirou a prioridade dos acesso ao subsolo. Eu temia até que o Bolsonaro, que incentivou muito o garimpo,
pudesse voltar ao código, que esse código vigente era chamado de Código da Revolução, que ele pudesse revogá-lo e devolver a prioridade ao agronegócio e aos seus parceiros. E não fez. Foi mantido ainda. Então, é o que eu falei no início, a legislação mineral é socialista no subsolo e capitalista no aproveitamento do solo e da propriedade privada, e há um conflito e há muita disputa. A depender de quem defenda, ora o minerador ganha do proprietário do solo, ora o proprietário do solo é quem impede a mineração. Por quê? Sim. Você pode acessar o subsolo, mas precisa ter alguma negociação ao proprietário do solo. Isso é direito mineral nosso, que muitos falam direito minerário, é direito mineral, um campo cinzento do direito. Uhum. Advogados conhecem pouco, e os técnicos, engenheiros de minas conhecem pouco do direito, e os proprietários do solo muito menos, e os mineradores requerem uma área para acesso ao subsolo e precisa negociar com o proprietário do solo. Não sei se coloquei bem o assunto, mas há um conflito, e a legislação nossa, ela é até muito boa em termos de aproveitamento, de acesso ao subsolo, precisaria ser mais bem cumprida e o fomento realmente existir, de fato, e organizar a Agência Nacional de Mineração, que está à míngua, e estava até para ter uma greve esses dias, porque é uma das agências que o salário dos funcionários é o mais baixo de todas as agências. Olha, e uma agência muito importante. E pior, todo o dinheiro que ela arrecada não volta para a mineração. O governo precisa fazer caixa e o dinheiro da contribuição financeira pela exploração mineral, que pode chegar até 4% do ferro, por exemplo, que até é significativo, vai para a agência e volta para o cofre da União e não volta para a mineração, que vive a míngua. Né? Não faz. Mas vamos lá. Sabe o que precisa, vereador? A gente precisa de discussão. Eu acho que quanto mais o tema for colocado, quanto mais debate houver sobre isso, melhor consciência haverá por parte tanto de autoridade... A educação é primordial, né, Sérgio? Eu acho que sem educação não há solução, né? É verdade, é verdade. Meu amigo, eu quero te agradecer demais a tua disposição. Quero parabenizar você pelo lançamento do livro. Eu acho que não somente um sonho, mas agora uma realidade. Que bom que você lançou esse livro. E estou muito feliz, sabe, Sérgio, porque nesse período eu tenho tido demanda e já dei algumas entrevistas. Olha só que maravilha. Saiu a notícia na primeira capa do jornal da minha cidade na Sexta-feira Santa. Eu, materialista, e Jesus Cristo no outro pedaço da primeira página da Gazeta de Mineira. Que maravilha, que maravilha. E tendo novidades, Everaldo, tendo novos livros, tendo oportunidade, a gente vai abrir sempre espaço para você aqui, para a gente poder voltar e bater papo. Tenho plena certeza disso. Fico muito satisfeito, Sérgio Lapacina, pela sua boa entrevista. Ficamos muito à vontade pela agradeço. Nova Brasil, que eu também acho que é um veículo muito importante de comunicação hoje, com muito mais facilidade, mais agilidade do que as rádios tradicionais, né? A propósito, meu pai contava uma história, Sérgio, do primeiro rádio, quando chegou no meu distrito, era um rádio tipo Capelinha, e uma das pessoas viu aquela máquina falando e deu uma porretada no rádio. Que legal! Quando chegou o rádio no meu distrito, uma pessoa não acreditava que aquilo pudesse estar falando e deu uma porretada. Mal chegou o rádio... Já quebraram o rádio. Quebraram o rádio por esse desafio. Mas hoje é um veículo de comunicação ainda muito usado e importantíssimo para nós. Que maravilha, que maravilha. Vereador, então, Sérgio, um prazer e fico aqui à disposição sua. Parabéns e obrigado pela oportunidade. Eu que te agradeço e agradeço a todos que assistiram junto com a gente esse episódio maravilhoso aqui do Café Cultural. Um abraço, Everaldo. Muito obrigado. Obrigado.